Olá, bom dia. Parei ontem falando sobre quando Jesus voltar, os fiéis subirão, encontrarão o Senhor Jesus nos ares e farão a viagem mais maravilhosa para Jerusalém Celestial, onde está o trono de Deus em algum lugar desse universo. Em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz assim: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Mas e quando chegar lá, como será? Aqui diz assim, que os fiéis, antes de entrar na cidade de Deus, receberão o prêmio do seu tempo que passou aqui na terra. Olha o que está escrito aqui no livro, página 645 do Grande Conflito. Antes de entrar na cidade de Deus, o Salvador concede a seus seguidores os emblemas da vitória, conferindo-lhes as insígnias de sua condição real. As fileiras esplendentes são dispostas em forma de um quadrado, aberto ao centro, em redor de seu rei que se ergue majestosamente muito acima dos santos e anjos e de cujo rosto irradia benigno amor a todos. Por toda a hoste inumerável dos resgatados, todos os olhares se acham fixos nele, todos os olhos contemplam a glória daquele cujo parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos filhos dos homens. Sobre a cabeça dos vencedores, Jesus com a sua própria mão coroa de glória. Para cada um há uma coroa que traz o seu novo nome, como está em Apocalipse 2,17, e a inscrição, Santidade ao Senhor. Em cada mão são colocadas a palma do vencedor e a harpa resplandecente. Então, ao desferirem as notas os anjos dirigentes, todas as mãos deslizam com maestria sobre as cordas da harpa, tirando-lhe suave música em ricos e melodiosos acordes. Indizível arrebatamento faz fremir todo o coração, e toda voz se ergue em grato louvor. Aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Apocalipse 1, 5 e 6. Aqui é a letra da música que os salvos cantarão, eles juntamente com os anjos. Então Jesus abre as portas de pérola da cidade santa. E ao entrarem, eles contemplam o jardim do Éden. Sim, o mesmo jardim que foi criado por Deus, onde colocou o primeiro casal, o ser humano. Esse jardim ficou aqui na terra, sendo guardado por anjos para que ninguém entrasse depois que entrou o pecado. Pois ali tem a árvore da vida. E esse jardim, depois de um tempo, foi levado para o céu. Então os remidos entram e contemplam esse jardim. E Jesus então fala essas palavras maravilhosas. O conflito de vocês terminou. Venham, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. E ele também diz, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, eles também estejam comigo, irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Então Cristo os apresenta a seu Pai. Mostra a aquisição do seu sangue, declarando assim, eis aqui com os filhos que me destes. Guardei aqueles que me destes. Está na página 646 do Grande Conflito. Sabe que na parábola dos talentos, como já falei em vídeos antigos das parábolas, em Mateus 25, 21 diz assim, e o seu Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Sabe o que significa entrar no gozo do Senhor? Olha só essas palavras também do livro Grande Conflito. Com indizível amor, Jesus dá as boas-vindas a seus fiéis para o gozo do seu Senhor. E o gozo do Salvador consiste em ver, no reino de glória, as almas que foram salvas por sua agonia e humilhação. E os remidos serão participantes de sua alegria. Vendo eles, entre os bem-aventurados, os que foram ganhos para Cristo por meio de suas orações, trabalhos e sacrifícios de amor, reunindo-se eles em redor do grande trono branco, indizível júbilo lhes encherá o coração
ao contemplarem os que ganharam para Cristo e verem que um ganhou a outros e estes ainda a outros, todos trazidos para o porto de descanso, para ali deporem sua coroa aos pés de Jesus e louvá-lo pelos séculos intérminos da eternidade. Página 647 do Grande Conflito. Agora tem uma cena muito linda. Adão, ele vê Jesus com os braços abertos, esperando ele. Então Adão chega perto, e em vez de abraçar, ele cai aos pés do Senhor Jesus e exclama: digno é o Cordeiro que foi morto, com ternura o Salvador levanta, convida-o a contemplar o novo lar edênico que ele tinha sido exilado. Sabe, a vida de Adão aqui na terra foi muito cheia de tristezas, desde que pecou, de que comeu o fruto proibido, desde que entrou a maldição no mundo. Cada folha que caía, quando passou a existir a morte, foi muita tristeza. E ele viveu quase 1000 anos. Foi uma vida muito, muito miserável, por perceber que tudo isso não precisava ter acontecido se ele tivesse obedecido. E a Eva também. Mas ali então, Adão percebe que o jardim que ele tinha cuidado são as mesmas árvores, as mesmas flores. Olha que texto lindo, diz assim: em arrebatamento de alegria, contempla as árvores que lhe foram seu deleite, as mesmas cujo fruto ele próprio colhera nos dias de sua inocência e alegria. Vê as videiras que sua própria mão tratara, as mesmas flores que com tanto prazer cuidara. Seu espírito aprende a realidade daquela cena. Ele compreende que isso é, na verdade, o Éden restaurado, mais lindo do que quando fora dele banido. O Salvador leva então a árvore da vida, apanha um fruto glorioso e manda-o comer. Olha em redor de si e contempla a multidão de sua família resgatada no paraíso de Deus. Ele então lança sua brilhante coroa aos pés de Jesus e, caindo ao seu peito, abraça o Redentor. Ele dedilha a harpa de ouro e pelas abóbadas do céu ecoa o cântico triunfante: digno, digno, digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu. A família de Adão associa-se ao cântico e lança suas coroas aos pés do Salvador, inclinando-se perante ele em adoração. E os anjos então contemplam essa cena e também cantam juntamente com esse grupo. Aqueles mesmos anjos que choraram quando entrou o pecado. Quando Adão foi banido do Éden, agora contemplam indizível alegria. Sabe, diante do trono de Deus está um mar, algo parecido com uma semelhança de fogo e vidro transparente. É o que descreve o apóstolo João. Então, diante desse trono do Senhor está esse mar, e ali está uma multidão dos que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, do sinal e do número do seu nome, como está em Apocalipse 15:2. E ali, com as harpas de Deus, aquela multidão, ali estão os 144.000 que foram remidos dentre os homens. E o som de muitas águas e um som de grande trovão e a voz de harpistas que tocam as suas harpas. Eles então cantam um novo cântico, um cântico que somente eles conseguem cantar. Aqui diz que é o hino de Moisés e do Cordeiro, é um hino de livramento. Ninguém a não ser eles conseguem aprender esse cântico, porque é um cântico da sua experiência. Nunca ninguém teve essa experiência semelhante. Esses são os que lavaram seu sangue, as suas vestes no sangue do Cordeiro, e vão para onde ele for. Eles foram transladados da terra, dentre os vivos, são tidos como as primícias para Deus e para o Cordeiro. São os que vieram da grande tribulação. Passaram pelo tempo de angústia, qual nunca houve na terra. Suportaram a aflição do tempo de angústia de Jacó e permaneceram sem intercessor durante o derramamento final dos juízos de Deus. Mas foram livres, pois lavaram seus vestidos e branquearam-os no sangue do Cordeiro. Na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante de Deus. Por isso estão diante do trono e o servem de dia e de noite. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. E, sabe, está na página 648 do Grande Conflito. Eles passaram pela escola da provação. Eles foram purificados na fornalha da aflição. Eles suportaram a negação própria.
experimentaram amargas decepções. Eles muito amam porque muito foram perdoados e participaram então do sofrimento de Cristo e agora são participantes da glória. Na terra eles foram julgados como os mais vis criminosos, foram desamparados, aflitos e maltratados. Agora a profecia de Isaías 61:3 se cumpre, que diz assim: a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Sabe, a cruz de Cristo será então um estudo para a eternidade. Como entender que aquele que criou o universo, que criou os mundos, os seres e que mantém o universo e que todos os anjos sempre adoraram, se humilha para se fazer de homem, de um ser humano, e ainda tem uma humilhação ainda maior de morrer na cruz? Como entender isso? Será então um estudo por toda a eternidade. Uma constante admiração estará no coração de cada um. E os salvos e todo o universo ficarão maravilhados. Os atributos de Deus, misericórdia, amor paternal, ternura misturados com santidade, poder e justiça. Sabe, a alegria que estará no coração dos salvos não dá para dizer, não dá para descrever, mas dá para perceber relances do que será essa maravilha. Mas e o que estará acontecendo aqui na Terra, nesse período? A Bíblia fala que serão apenas 1000 anos no céu. E o que estará acontecendo na Terra, com Satanás, os anjos maus e aqueles adoradores da besta? O que acontecerá com eles? Esse será o tema de amanhã. Mas que Deus nos abençoe e nos ajude a andar na comunhão com Ele, porque o tempo está próximo, para que possamos receber a vida eterna e morar na cidade de Deus. Esse é o meu desejo, que Deus te abençoe. Um grande abraço.